Olá, gente, tudo bem com vocês? Já fiz de tudo para esse brinco ficar certo, mas não fica. Deixa lá. Ele só quer ficar no branco, então deixa ele no branco. Ele é azul, ele é assim. Gente, às vezes, quando eu vou assim na casa de familiares e eu não presto atenção muito no que eles falam, não é porque eu não dou conta do que eles estão falando comigo. É porque eu sou uma pessoa assim, eu presto atenção em tudo, em cada etapa. Eu olho o jeito que a pessoa fala, né? E se eu ver que a pessoa tá falando comigo e ao mesmo tempo aquela pessoa tá com total desconfiança no que tá falando, não tá tendo convicção no que tá falando e passando para mim, eu acho que aquela pessoa naquele momento não quer conversar comigo. Eu acho que aquela pessoa tá achando que o que eu sou uma burra ou sou uma jumenta, né? Porque no momento que conversa, para a conversa, aí fala, ah lá, tem TDAH. TDAH. Eu vou discutir com aquela pessoa, porque aquela pessoa me disse que eu tenho TDAH. Se aquela pessoa falou que tem TDAH, eu não posso fazer. Passei anos da minha vida eu pensando, quando é que eu vou poder me amar? Eu tive vários baixo estima e dação dos outros do que me achar mais bonita. Mas esse amor próprio que eu estou falando aqui, ele não nasce de uma hora para outra. Lá nasce da gente largar peso, largar crença, tudo isso. Padrões que machuca. E quando eu sentei aqui para conversar com vocês, eu precisei fazer uma análise da minha vida, do tempo, né, nacional, e da minha história de vida preguiça. E mais uma vez, né, eu venho aqui te falar, e para mim, a mulher que eu me transformei hoje não foi no que eu me conquistei. Foi as coisas que eu tô começando a deixar para trás. E através dessa conversa, eu não vou deixar de me amar, de jeito nenhum. Às vezes as pessoas me acham fraca, burra, feia, né, fracassada, mas não sou. Me acham insegura de si própria, mas tem pessoas que se sentem assim e se passa todo dia se diminui o tempo todo. Então, se você pensa assim, vai ser assim o resto da vida. Porque se sua criação foi para você se diminuir, você vai ser assim. Porque você tem que ir com medo mesmo. Mas vá com medo. Não deixe de ir, mas vá. Porque lá fora as pessoas vão validar o que vocês são. Entendeu? Eu não tô fazendo uma lógica de julgamento. Jamais. Eu aprendi na vida que me amar não é ter coisas novas em mim. Cursos, carros, apartamento. Não pensava assim. Maquiar, nada disso. Me amar com verdade, teria que aprender, eu aprendido, a me rejeitar. Por isso que eu quero virar essa página, porque é 5 viradas de chave que eu quero aprender nessa minha história. Eu espero que aqui nessa conversa esteja fazendo sentido para você. E minha ideia que eu aprendi a conviver foi viver no piloto automático sem direção.
Eu pensei em parar no meu ponto B. Eu entender no que eu queria chegar, no que eu queria ser, no que eu queria sentir. E isso foi libertador para mim. Como pode ser libertador para você também. Criar força e coragem, isso vai partir de você. No que você está conversando com a pessoa e você aumenta a sua voz, você já perde o seu impacto de tom de voz. Se é autoridade, você tem que falar com autoridade com o seu nível de voz mais baixa. Entende? Às vezes eu fazia tudo. Vivia perdida e fazia tudo e nada ao mesmo tempo. Isso é triste. Tipo assim, você está dentro de casa, né? Vai na cozinha, olha para a pia, tem uma montanha de pratos para você lavar. Você prefere lavar naquele dia que você está bem cansada ou deixa para lavar no outro dia? Não. Eu lavo a metade e no outro dia eu lavo se eu quiser, porque eu não sou obrigada. Porque era o problema. Era objetivo, eu não alcançava coisas, entendeu? Eu ia perder meu tempo ali só fazendo aquilo. Eu não tô aqui reclamando do que eu faço, né? Eu sei que eu tenho meu momento aqui para poder eu conversar com vocês, me maquiar, fazer abertura de caixa, todas as compras que eu faço ou para revenda, venho aqui e mostro pra você. Tô me aborrecendo com esse brinco, ele não tá ficando certo. É tipo assim, que me gerava muito pouca satisfação com a minha vida. Porque quando você não sabe para onde você está indo, qualquer geração te faz mal. Porque quando você tem clareza para onde você está indo, você para de se perder pelos caminhos dos outros. Você já se perguntou para onde você está indo com essa vida? Você está achando que você está certo seguindo por esse caminho? Me diga. Eu queria assim, ó, que vocês discernissem os seus próprios ponto B. Tipo assim, que mulher você quer se transformar? Que coisas é que você sente? Que coisas é que você demonstra? E que coisas você transmite? Que essa mulher vive com quem ela se desconecta. Entendeu? Quais os hábitos que você tem que ter para poder chegar a essa mulher? Me diz. O que você precisa deixar para trás para deixar de ser essa mulher? E você praticando isso, você para de olhar para a vida dos outros e você para de se desenhar. Você para de se desenhar um projeto incrível e para de ser você mesma. Você tem que parar de se medir pela regra do outro. Você não pode imitar o outro, de jeito nenhum. Você tem que seguir sua personalidade própria, entendeu? Querida, a comparação nos esgota, nos diminui muito, entende? Ela nos prende no circo de auto-julgamento. E eu precisei sim sair da lógica da comparação, né? Porque no meu intuito aqui é fazer o que eu gosto. E se vocês não estiverem gostando do que eu tô fazendo, você assiste se vocês quiserem. Se você não quiser, passa para outro vídeo. Ou então desliga.
Se quiser dar o like, dá. Se não quiser, não dá. Entendeu? Vocês têm que se sentir feliz com você mesmo. Ao invés de você olhar para a vida da fulana, você tem que olhar o que você era antes. Entende? Eu parei de viver que minha vida tivesse o mesmo tempo, o mesmo resultado. Você não pode ficar parado em casa. Ah, vou esperar fulano sair para depois eu sair. Não, por que isso? Não tem necessidade. Entendeu? Você não pode dizer assim, ah, eu quero ter o mesmo corpo daquela ali, eu quero ter o mesmo relacionamento daquela pessoa. Isso não é correto. Entendeu? E uma coisa, você vai ter que mudar esse seu comportamento de comparação. Você tem que, de novo, eu vou falar, você tem que seguir sua personalidade própria. Você tem que ser você. Você com seu lado bom. Às vezes a gente fica muito seguindo redes sociais, seguindo a vida dos outros, e às vezes você perde até tempo da sua vida de você poder fazer um curso, uma coisa melhor na sua vida, entendeu? Você seguir pra frente, entendeu? Então, eu preciso mudar, você precisa mudar, e quem tá do seu lado também precisa mudar. Eu também comecei a escrever no livro, no caderno, os meus erros e as minhas vitórias. E aí eu comecei a perceber que a partir de quando eu comecei a escrever meus erros e minhas vitórias, eu comecei a melhorar. Entende? E isso fazia com que eu já me comemorava, eu já me fazia feliz comigo mesma, entendeu? Eu programava o meu próprio olhar para a minha própria produção, entende? Eu sei que o porém está aqui nessa conversa, eu não sei se você vai entender. Tipo assim, o que era sucesso para mim de verdade, o que eu me fazia de vítima, e fui melhorando. É bom você sempre estar conectada e em paz. E é bom você sempre escrever sobre isso. Tudo que você faz de bom no dia, pegue um caderno e escreva pelo menos umas 5 coisas que você fez boa. Pelo menos assim, umas 5 coisas que você fez e que deu errado. Eu tô me invocando com esse brinco. Tá entendendo? Acho que você chegou a entender. E a leitura é tudo na vida, né? A leitura é tudo na vida. Se você lê, você aprende. Entendeu? Você não pode ser sequestrada pela leitura, mas a leitura é tudo na vida. E outra, você se amar de verdade é você voltar pro palco seu. Eu aprendi a me manter aquele do sempre forte, o sempre bonita, o sempre certa. Às vezes eu, quando conversava com a pessoa, eu achava que eu estava certa de tudo. Mas as coisas não é assim. Nem tudo a gente tá certo. Às vezes a gente tem que discordar com a pessoa e às vezes a gente tem que concordar, dependendo do que a gente vai entender o que ela vai falar. A gente tem que estar bem atento ao que a pessoa fala. Às vezes, quando a pessoa pede a minha atenção e eu não dou atenção ali no momento, não olho para a pessoa, não é porque eu não estou olhando para aquela pessoa que eu não estou dando atenção. Não. Totalmente está enganado ou enganada. Eu dou atenção não olhando para a pessoa, mas depois eu dou a resposta. Demora um pouquinho, mas eu dou a resposta. Eu demoro de dar resposta, mas demoro. Mas se a pessoa se retirar do local, não vai ter minha resposta. Sabe por quê? Porque achou que eu não estava dando atenção.
Às vezes a pessoa não me entende, mas se parar para prestar atenção, o que eu estava fazendo antes, dando atenção a uma pessoa que é da minha importância, aquela outra pessoa que estava querendo a minha atenção, que eu estava dando ouvido o que a pessoa estava falando, mas ao mesmo tempo eu estava dando atenção a outra pessoa, aquela pessoa vai dizer não, depois ela ia dar atenção a mim. Porque minha intenção foi estar falando com aquela pessoa que eu estava. Depois eu poderia falar com aquela outra. Eu falar o certo e o errado não é o meu eu. Para mim eu tenho que falar a coisa exata. E eu fiz isto não foi porque eu achava certo não, viu? Ao contrário. Eu lembro porque eu fiz porque eu já estava esgotada. E jogar a toalha mesmo. E às vezes você pensa em estar fazendo tudo certo e que é melhor, é mais bonita. E eu sei que isso te esgota. Eu acho assim, ó, que o perfeccionismo é uma vergonha. Para qualquer momento. E se a gente veste essas amarduras esperando que os outros não vão ver nossas falhas, as pessoas veem a nossa falha. Mas a gente não falha porque a gente quer. Não. É porque eu quero que aquela pessoa saiba que eu tô prestando atenção a ela, mas ao mesmo tempo não tô olhando no olho. Não precisa olhar no olho para poder conversar com a pessoa. Não é porque eu tenho ódio, raiva daquela pessoa. Não, jamais. Tá entendendo? Tipo assim, as nossas dores, as nossas suficiências. Eu vou estar mentindo pra mim mesma? Não, jamais. A gente vai errar, a gente vai falhar e algumas coisas não vai dar certo. E se você andar sempre armado, você vai cansar. E mais do que isso, eu nem sempre eu tô armada para poder ter uma conversa, um diálogo com a pessoa. Às vezes a gente pode até errar no falar. Então a gente tem que estar preparado para tudo na vida. Entende? Porque às vezes quando a gente nos mostra a nossa força, as pessoas não te veem de verdade. Não. E quando você esconde a sua vulnerabilidade, você não consegue se conectar de verdade. Eu falo do tipo assim, que eu posso ser eu mesma e do tipo que eu quiser. Inclusive aqui com o meu trabalho. Sabe aquela voz interna que te chama de burra, que você não pode alcançar aquilo, que você não aprendeu nada e que você vive aqui dentro? Isso faz mal para sua mente. Porque se você nasceu no meio dos seus pais e eles falaram para você, você não vai conseguir, você não pode, você não vai fazer compra porque você não sabe fazer. Isso daí você vai levar pelo resto da sua vida. Você vai chegar no mercado, você não vai saber comprar uma goiaba, não vai saber comprar uma maçã, nada disso. Entendeu? Porque se você foi criada desse jeito para poder você não ir no mercado, fazer uma compra, comprar uma carne, você vai ficar o resto da sua vida sem ter aquele hábito de comprar o que você gosta. Tá entendendo? Sabe aquela voz eterna que te chama de burra, de feia? Tipo assim, alguém te dizendo que você não é suficiente para poder você exercer aquela profissão que você cursou. Essa voz não existe. Ela não existe. E a argola não desvira. É dela que eu tô te falando.
Então você tem que se amar mais, se estruturar mais para vencer todos esses obstáculos da sua vida. Então, gente, o vídeo vai acabar aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Dá o like, né? Ative o sininho para todos, compartilhe o vídeo para mim. E eu quero melhorar nas visualizações, na minha fala, entendeu? E beijo para todos. Tchau.